Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 15/11, nós vamos meditar de Atos do capítulo 10 ao capítulo 12, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Quantas coisas maravilhosas temos aprendido com a igreja primitiva, né? Relatada aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Ontem nós falamos, né, de Dorcas, como ela era querida, não é? E por conta da morte dela, muitos choraram, né? E suplicaram e pediram a Pedro, né, que foi atendê-los, e chegou, o texto fala que as viúvas abordavam ele com os vestidos, as túnicas que Dorca carinhosamente costurava para elas, né? Ela estava sempre acessível, servindo ao próximo, né? Então aqui opera-se o milagre da ressurreição de Dorca. E continuando, no capítulo 10, nós vamos conhecer um homem chamado Cornélio. Ele morava em Cesareia, e ele era centurião da corte italiana. Então era um homem de posição, um homem importante. Só que ele era piedoso, temente a Deus, e não era sozinho não. Era a casa inteira dele, né? Ele fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo adorava a Deus. E Deus observou claramente, né, essa conduta e se moveu para se manifestar a Cornélio. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio, este, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. E logo se retirou o anjo que lhe falava, né? E aí nós vamos ver que ele vai chamar um dos seus empregados e vai encaminhar, né, ao endereço indicado pelo anjo. Só que nesse interim, Pedro também tem uma visão. Nós podemos ver que subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase, uma visão. E ele viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, e contendo toda a sorte de quadrúpede, répteis da terra e aves do céu. E ouviu a voz que dizia a ele: levanta, Pedro, mata e come. E Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aqueles objetos foram recolhidos ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado daquela visão, eis que os homens enviados por parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à sua porta. E, chamando, indagaram se ali estava hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, deu-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica,
foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Que clareza, não é? Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou e no dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que estavam em Jope foram em sua companhia, e no dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por ele, tendo reunido seus parentes e seus amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostando-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, eu também sou homem como tu. Falando ele, entrou e encontrou muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a uns judeus ajuntar-se, mesmo aproximar-se de alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considere comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que me apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, ouvi a tua oração e foi ouvida as tuas esmolas, lembradas na presença de Deus. Manda, pois, chamar em Jope um Simão, por sobrenome Pedro. E aí ele conta toda a história para Pedro. Porque sem demora mandei te chamar, a fim de bem vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que foi ordenado da parte do Senhor. Então Pedro falou, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Olha que lindo, não é? E isso foi declarado no Pentateuco, lá na Torá, em Deuteronômio 10:17. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos, né? E aí nós vamos ver que ele vai pregar, ele vai falar que a este ressuscitou Jesus, a este Deus ressuscitou ao 3º dia, então ele vai dar testemunho do Messias, né? E aí nós vamos ver que o Espírito Santo desce sobre todos os gentios ali reunidos. Foi algo extraordinário, não é? Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E esses fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foram derramado o Espírito Santo, pois os ouviram falar em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam estes batizados? Assim como nós, eles receberam o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com ele por alguns dias, né? E aí nós vamos ver que Pedro vai fazer a sua defesa, ele vai subir a Jerusalém, né? E vai dar esta defesa à igreja, né? Vai dizer que homens incircuncisos, né? Que ele comeu com esses homens, ele esteve com esses homens, né? E nós vamos ver que ele vai relatar, inclusive, a visão que ele teve. Então, ele vai falar ali tudo, né? Porque para Pedro era uma superação, era algo muito novo, tudo aquilo para ele, né? E ele fala assim: pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós,
a nos foi outorgado quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo ele estas coisas, apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios foi por Deus concebido o arrependimento para a vida, né? E aí nós vamos ver que o evangelho vai se propagar e Herodes vai perseguir Tiago e Pedro, né? Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu perseguindo também a Pedro, e era dia dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de soldados para cada um, para guardarem e tencionando apresentá-los ao povo depois da Páscoa. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia uma oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, aquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentados com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram de suas mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse mais: põe-te a capa e segue-me. Né? E aí Pedro é livre da prisão. Nós vamos ver que saindo ele seguia, né? Imagina a alegria, né? Dos irmãos que estavam orando por Pedro. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognomado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. E quando ele bateu ao portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era ele. Reconhecendo a voz de Pedro, tão feliz ela ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Acharam que ela estava louca. Ela, porém, persistia ao afirmar, né? Então disseram: deve ser um anjo. Olha que lindo, né? Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram Pedros, né? De forma atônita eles ficaram, né? Houve grande, não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achado, submetendo os sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo a Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo, né? E aí nós vamos ter aqui no finalzinho a morte de Herodes. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.